Paz, o amor do nosso Deus esteja em nosso meio, amém? Tenho um segredo para contar para todos. Na verdade não deveria ser um segredo, mas pode ser que seja. Pessoas que são gratas são mais felizes. Pessoas que são gratas são mais corajosas. E pessoas que são gratas são mais obedientes. Essa, na verdade, é uma realidade que a própria palavra do Senhor nos traz nela como um todo, e nós vemos isso, e vamos ver agora, discorrendo um pouquinho sobre gratidão. Você já parou para pensar que aquilo que você vive hoje é resposta de uma oração que você fez há um tempo atrás? Reflita nisso. Pense como que está a sua vida, aquilo que você já conquistou, aquilo que você tem em planejamento. Com certeza, o que você vive hoje é consequência de orações que você tem deixado no trono de graça do nosso Deus. E essa reflexão nos remete a uma jornada de gratidão ao nosso Deus, quando nós vemos tudo aquilo que Ele fez por nós. E hoje nós vamos explorar isso, essa gratidão plena, e como chave para nós conhecermos a fidelidade do nosso Deus em nossa história, no nosso passado, e aceitar o nosso presente, aceitar o que nós vivemos hoje, com as responsabilidades devidas, e por fim viver a justiça de Deus como Ele quer que nós vivamos, sem murmurações. Então que Deus abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente medite nisso. Começando pela questão de nós reconhecermos o nosso passado. Nós meditamos nisso dia a dia, reconhecemos tudo que nós já passamos, as bênçãos que nós recebemos. É como se nós estivéssemos fazendo um levantamento e uma colheita das nossas orações, de tudo que nós já pedimos ao nosso Deus. E isso nos remete à memória de toda a fidelidade de Deus para conosco e para o seu povo durante toda a história. É fácil a gente esquecer as lutas que Deus nos ajudou a vencer. Pense naquele emprego que você tanto pediu, ou a cura que parecia impossível. O que você vive hoje, as bênçãos que desfruta, são frequentemente a colheita da semente das orações plantadas no passado. Lembra daquele tempo de desespero, quando você clamou a Deus por uma saída, e hoje você está aqui, com a situação resolvida. Remeta isso na sua mente e pense sobre tudo que você conquistou. Isso, de forma alguma, deve ser considerada como um acaso, e sim a resposta de Deus à oração que foi entregue a Ele. O Salmo 103, versículo 2 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Nós não devemos esquecer das bênçãos do nosso Deus. Com certeza nós temos memória curta, e isso nós devemos corrigir com um exercício mental nosso, de sempre estar relembrando as bênçãos de Deus. E Samuel, lá no Velho Testamento, ele sabia disso. E quando o povo de Deus passou por uma grande bênção, ele viu essa necessidade de identificar um marco de Deus, da fidelidade de Deus naquele momento, e ergueu uma pedra
e a chamou de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós construímos esses nossos Ebenezers a ponto de reconhecer essa fidelidade de Deus em nossas vidas? Guarde essa memória, celebre essa memória, celebre as bênçãos de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, nós temos um desafio. É notável que diariamente nós temos diversos desafios. E a nossa gratidão, ela deve ser por completa. Então, eu digo, é como se nós aceitássemos o pacote como um todo. Nós oramos, pedimos a Deus aquilo que desejamos, falamos a Ele para que coloque a vontade dEle acima de tudo isso. E quando as bênçãos vêm, acompanhadas de responsabilidades, desafios ou até mesmo coisas inesperadas, como que nós reagimos a isso? Como que é o nosso comportamento? Será que a gratidão fica em evidência nesses momentos também? Afinal de contas, é a resposta da nossa oração também. Então deveria também ser uma gratidão aceitando todo esse pacote, todas essas consequências. Um exemplo prático disso, você orou por um novo emprego e Deus concedeu. Mas agora o trabalho exige mais de você, há mais pressão, talvez menos tempo livre. Isso é um grande desafio. Então é fácil nós reclamarmos do cansaço, mas será que estamos sendo gratos pela porta que se abriu? Pense nisso, com esse exemplo básico. Pense naquela bênção que você conseguiu alcançar, mas que tem uma responsabilidade por trás disso e que exige de nós também um esforço e consequências que podem ser positivas ou até mesmo negativas, em certo ponto, de abrirmos mão de alguma coisa. Mas devemos ver a fidelidade de Deus nesses pontos. E por fim, precisamos do quê? De sabedoria de escolher também. Muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos por falta de sabedoria nossa, porque são resultados diretos do que nós mesmos escolhemos. Então reclamar dessas consequências é como que a gente se irasse contra o processo que nos leva a amadurecer. No nosso dia a dia é inevitável que nós vamos passar por momentos difíceis. Nossa jornada cristã é composta por isso, por adversidades. E é claro que se nós não tivéssemos isso, de forma alguma nós amadureceríamos na caminhada cristã. De forma alguma nós amadureceríamos profissionalmente se nós não tivéssemos dificuldades no nosso trabalho. Então, quando nós pedimos alguma coisa, devemos encarar as dificuldades também com sabedoria. Faz parte do nosso amadurecimento. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui dessas escolhas, você escolheu casar, orou por isso, e agora a vida 2 tem seus desafios, e reclamar desses desafios é esquecer da alegria e da bênção da união que você tanto desejou. Não faz sentido isso? Muitas das vezes caímos em reclamação de coisas que nós tanto desejamos. Precisamos ver a fidelidade de nosso Deus em nossas vidas. E o que Deus espera de nós? Ele espera que nós vivamos essa justiça que Ele nos proporciona. E essa justiça que Deus nos proporciona requer de nós uma resposta, e uma resposta
de gratidão ativa. E o que é a justiça de Deus na prática? A gente ouve falar, né? Deus é justo, mas o que é a justiça de Deus na prática? Não é apenas um conceito teológico, mas um estilo de vida que reflete basicamente o caráter do nosso Deus: retidão, equidade, amor e misericórdia. Isso deve ser refletido em nossas ações diárias. Viver a justiça de Deus de modo prático significa ser honesto no trabalho, mesmo quando ninguém está vendo. Significa perdoar quem nos ofendeu. Às vezes isso é difícil, não é? Assim como nós também fomos perdoados. E isso é o que? A gratidão que se traduz em glórias, em ações que glorificam ao nosso Deus. Isso é a justiça de Deus em nossas vidas. Resultado de gratidão ativa. A partir do momento que nós somos gratos, nós refletimos isso em ações que honram ao nosso Deus. Mateus 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Olha aí o conselho, olha aí a ordem de nós buscarmos a Deus, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Como nós vamos buscar a justiça de Deus sem sermos gratos a Ele? Sem termos nosso coração derramado por gratidão a Ele, por tudo que Ele fez por nós? Nós devemos praticar ativamente a gratidão, viver essa justiça de Deus. Isso implica agir em retidão, em amar ao próximo, amar a Deus e termos misericórdia e, acima de tudo, andar humildemente com o nosso Senhor. Lá em Miqueias, olha só, no Velho Testamento, Miqueias 6, versículo 8, diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Olha como num pequeno versículo existem tantos preceitos. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. Apenas uma pessoa grata, realmente grata, consegue seguir todos esses preceitos. Concluindo então e recapitulando as coisas que nós percorremos agora, lembre-se sempre, as orações respondidas no passado devem ser sempre lembradas, para que nós, dia após dia, tenhamos isso como combustível, como algo que aumente a nossa fé, que nos encoraje, que nos deixe feliz, que apesar dos momentos difíceis que passamos, a gratidão precisa estar presente em nossos corações, como algo, como encorajamento. Precisamos aceitar então esse pacote completo de quando pedimos algo. Devemos assumir a responsabilidade também das nossas bênçãos que conquistamos. Bênçãos devem ser encaradas e recebidas sem murmurações. Precisamos viver a justiça de Deus como uma expressão de gratidão a Ele, como expressão de gratidão a tudo que Deus fez por nós, entregando Jesus na cruz. Quer motivo maior para sermos gratos do que termos um Senhor que se entregou em favor de nós quando nós não merecíamos? Precisamos viver essa justiça, transparecer isso ao mundo. Cultive então um coração grato em todas as circunstâncias, reconhecendo acima de tudo a soberania do nosso Deus, que Deus é o nosso Deus soberano e Ele que nos propicia todas essas coisas.
Que a gratidão nos leve a uma vida de justiça, uma vida de amor. Que a obediência, temor e gratidão e a alegria esteja nos moldando nessa caminhada rumo à eternidade. E que possamos ser encontrados por Deus, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo mútuo que devemos ter na Irmandade. Aqui na carta de Tessalonicenses, Paulo, relembrando esses preceitos, ele sabia que a igreja passava por adversidades, mas ele sabia também que a igreja estava perseverante, que era uma igreja exemplar, mas que passava por adversidades e desafios. E não é à toa que ele fala lá no versículo 18 de 2 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é à toa que Paulo escreveu isso. Ele sabia que nos momentos difíceis, o que basearia a força e a fé daqueles irmãos seria a gratidão. E assim nós devemos nos fortalecer, com corações gratos e humildes na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.